Renda passiva significa que você vê o seu dinheiro render mesmo sem fazer nada. É a clássica fazer dinheiro enquanto dorme. E acontece que muita gente começa a estudar finanças e investimentos, cai na toca do coelho do Bitcoin e quer, obviamente, fazer renda passiva com Bitcoin. Nesse vídeo eu vou te explicar o que seria renda passiva com Bitcoin, se vale a pena e quais as pegadinhas que a maioria ainda cai feito um pato nesse tipo de operação. E se você quer aprender mais sobre Bitcoin, como comprar, guardar com segurança e ainda entender quais operações fazem sentido e quais não, eu te convido a ser meu aluno no Bitcoin Starter. É só clicar no link aqui na descrição e se inscrever. Então bora falar sobre renda passiva com Bitcoin. Bitcoin não rende nada, não é como uma ação que gera dividendos ou um empréstimo que rende juros. Bitcoin é como ouro, só que digital. Na verdade, o Bitcoin é melhor que o ouro porque não tem como falsificar e não tem como achar mais jazidas. Bitcoin é um ouro digital, só que com propriedades matematicamente mais sólidas que o próprio ouro. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Aí muita gente pensa, tá, ok, eu já entendi isso, mas se Bitcoin tende a se valorizar, se eu conseguir ter renda passiva em Bitcoin, eu consigo acumular ainda mais. E quando valorizar, eu vou ter ainda mais Bitcoin que no início. Bum! Eureka, né? Seria perfeito. Em teoria, sim, mas na prática, essa fórmula mágica para ter mais Bitcoin pode se tornar a maior dor de cabeça para você e eu vou explicar. Primeiro, que para você ter renda passiva com Bitcoin, você vai ter que deixar o seu Bitcoin com uma empresa e ela vai te pagar juros por isso, em Bitcoin ou em Fiat, né? O problema disso é que assim você se expõe ao maior risco de todos. Essa empresa pode falir e levar junto todo o seu Bitcoin. Se for uma pessoa, pior ainda, você não tem nenhuma garantia que essa pessoa vai te devolver o seu tão escasso Bitcoin. Aí, querendo um jurinho, se achando muito esperto, você acaba perdendo tudo. Genial, né? Só que não. Esse é o maior aprendizado de todos. A falência da FTX, da Mt. Gox, da Celsius e tantas outras empresas mostram que não dá para confiar a custódia em ninguém, na mão de ninguém. Até empresas que parecem ser sólidas na vitrine podem ser podres nos backstages. Muitos usam os BTC dos clientes que elas deveriam guardar para fazer operações arriscadas. Aí quando dá você nem sabe quando vai ver os seus bitcoins de volta. Muitos golpes e pirâmides também usam o termo renda passiva para apertar o gatilho de quem está na mentalidade fiat e camuflar o golpe. Fazer as pessoas acharem que é uma operação legítima, né? A BitConnect, por exemplo, uma das maiores pirâmides que usava o nome do Bitcoin para enganar as pessoas, prometia renda passiva com Bitcoin de mais de 40% quando você deixasse os Bitcoin com a empresa. O que aconteceu no fim das contas? A pirâmide colapsou e levou o Bitcoin de todo mundo embora. Era pura balela essa renda passiva deles. Eles pegavam os bitcoins dos novos participantes e entregavam para os mais antigos. O juro não vinha de operações que eles faziam, mas dos novos participantes que entravam, o que torna esse sistema obviamente insustentável. O Bitcoin foi criado para que você tenha soberania e não dependa de intermediários. Então, quando você deixa os seus BTC com alguém querendo juros, você inverte essa lógica. Você volta a depender desses intermediários e assume o risco de contraparte, desse intermediário quebrar ou ser, por exemplo, uma fraude. O segundo ponto é que se você abre mão do pouco de Bitcoin que você tem para ter rentabilidade em Fiat, desculpa te dizer, você ainda não entendeu o Bitcoin. Isso é pura mentalidade Fiat. Desculpa te falar isso, mas você acha que entendeu, mas não entendeu nada. Bitcoin é o melhor ativo dos últimos 15 anos. Tem uma valorização acumulada de mais de 9 bilhões por cento em reais. Nenhum ativo na história valorizou dessa forma. Você tem a chance de acumular riqueza geracional se começar agora a acumular esse potencial novo padrão monetário. E você abrir mão disso, entregando o ativo mais valioso da história para um terceiro que você nem conhece, só para receber um jurinho mequetrefe e ainda cair em golpe. Por favor, né? Você precisa sair da mentalidade Fiat, isso é sério. Essa parte é muito importante, então presta atenção. Querer renda passiva é uma programação mental, é um cacoete financeiro que o sistema Fiat enxertou no cérebro de todo mundo. Como a moeda Fiat perde valor constantemente, você precisa o tempo todo buscar ganhos de todas as formas possíveis e entregar a sua liquidez para bancos e corretoras para custodiarem o seu patrimônio para você em troca de alguns jurinhos. Entendeu? A gente foi adestrado para não ter autonomia, não ter independência e não se sentir capaz de gerir o nosso próprio patrimônio. Quem sabe fazer isso é quem? É o gestor, o economista, o gerente do banco. Agora você não. Você precisa fazer o que eles dizem para você fazer com o seu dinheiro. E eles fazem de
tudo para atrair liquidez, para atrair o seu dinheiro para dentro da empresa deles. E a isca para te convencer é fazer isso. Te dar uns jurinhos, te dar uma rentabilidadezinha, que na maioria das vezes nem compensa a desvalorização por permanecer em fiat. E é por isso que renda passiva se tornou a febre e a busca eterna de todo investidor fiat. Todo mundo quer renda passiva para ver o seu patrimônio crescer em fiat, mas não percebe que o próprio dinheiro dilui o seu patrimônio através da inflação. Pá! Essa é uma bomba, né? Tá sentindo aí? Desculpa, gente, mas a gente teve que falar a verdade. Muitas vezes, ativos tradicionais, CDB, ações, renda fixa, pode até acompanhar aí o IPCA, mas não acompanha a velocidade com que o real é desvalorizado. E eu vou te mostrar como isso acontece. Por exemplo, o IPCA em 2023 foi de 4,62%. Isso quer dizer que a média de subida de preços de produtos e serviços foi de 4,62%. Só que o real teve uma diluição de 14% só em 2023. O Banco Central Brasileiro expandiu a base monetária em 14%. E a diluição que aconteceu em 2023 foi de mais de 3 vezes o que foi medido pelo IPCA. Ou seja, nosso poder de compra é destruído muito mais rápido do que os índices de inflação medem. Você sabia disso? Você já tinha percebido? Se você não recebeu pelo menos 14% de juros em 2023 nas suas operações, você está perdendo o poder de compra, mesmo tendo renda passiva. Tá vendo como o dinheiro fiat é um cubo de gelo? E receber juros em cubo de gelo não evita o derretimento. Se a pessoa acumulasse um dinheiro sólido, que não desvaloriza como o real, mas que se valoriza como o Bitcoin, ela não precisaria ficar aficionada aí por renda passiva. Era só produzir algo de útil para a sociedade e acumular num dinheiro sólido. Mas o sistema fiat deturpou isso. As pessoas começam a buscar formas de se proteger através dos investimentos, buscando aí juros compostos, renda passiva, mas não percebem que a inflação também tem efeito composto. Quando acumulada, ela pode destruir tudo que você acumulou mais rápido do que os juros compostos. Outro exemplo, em 2021, o Bitcoin foi o único ativo que ganhou da inflação no Brasil, tanto a medida pelo IPCA quanto a desvalorização pela impressão de dinheiro. Então o sistema fiat condicionou as pessoas a deixarem o seu dinheiro na mão de outra pessoa para ganhar juros, porque o dinheiro em si não vale nada mesmo. Se valesse, as pessoas pensariam 1000 vezes antes de entregar o seu dinheiro para terceiros, né? O Bitcoin inverte essa lógica. Você não precisa ficar buscando renda passiva, porque ele já valoriza numa velocidade muito maior que qualquer jurinho mequetrefe. Emprestar o seu Bitcoin para receber juros é assumir um risco enorme. A gente vê isso nos gráficos. O Bitcoin ganhou de imóveis, que são conhecidos por gerar renda passiva. Segundo o índice FIPZAP, que acompanha os preços de imóveis residenciais e comerciais, o índice subiu 53% desde 2012, enquanto o Bitcoin valorizou mais de 12 milhões por cento em reais no mesmo período. Só do ano passado para cá, Bitcoin valorizou 196%. Isso é quase 4 vezes o que imóveis na média valorizaram em uma década. Se você tem imóvel como investimento e recebe aluguel por ele, você provavelmente não viu o seu imóvel ter uma valorização nos últimos anos como essa do Bitcoin. E ainda você corre o risco do imóvel precisar de manutenção, ficar desabitado ou desvalorizar por alguma questão local. O mesmo acontece em relação às principais empresas pagadoras de dividendos. Essa imagem aqui, ela mostra a performance do Bitcoin desde 2011 e do IDIV, o índice que mede a performance das principais pagadoras de dividendos no Brasil. Isso quer dizer que se você reinvestisse todos os dividendos que você recebeu em ações boas pagadoras de dividendos, ainda assim não chegaria nem perto da valorização do Bitcoin. Essas empresas valorizaram 217% em 13 anos. E o Bitcoin valorizou mais de 10.000% em reais nesse mesmo período. Só de 2022 até agora, em 2 anos, Bitcoin valorizou mais de 200%, o que o IDIV valorizou em 12 anos. Isso quer dizer que acumular Bitcoin é muito mais lucrativo que acumular as melhores pagadoras de dividendos e reinvestir esses dividendos. Deu para ver isso agora? A maioria não entende isso porque o seu cérebro e concepções financeiras foram deturpadas pelo mindset fiat, em que você abre mão de patrimônio para receber juros, não tem autonomia para nada, depende de bancos e terceiros e nem compensa a própria perda do valor do real, a inflação. O que eu quero dizer aqui então nesse vídeo para você é que Bitcoin ainda está só no começo e acumular Bitcoin agora é a oportunidade de gerações. Você abrir mão dele é o custo de oportunidade altíssimo.
A única hipótese em que renda passiva com Bitcoin faz sentido é se você já tem muito Bitcoin e você está consciente dos riscos e está de boa se perder alguns Bitcoin aí caso o intermediário quebre. O que não é o caso da maioria, né? Pelo menos não é o meu caso, eu acho que não deve ser o seu caso também, porque eu não quero perder nenhum Bitcoin. Então, para você entender de uma vez por todas, qualquer coisa que você decida comprar ao invés de Bitcoin não vai ter a mesma valorização e muito menos vai gerar renda passiva que chegue aos pés da valorização normal do Bitcoin. A maioria das pessoas subestima o Bitcoin porque não entende exponencialidade. Fiat não funciona exponencialmente. Renda passiva com Bitcoin agora, nesse momento de adoção, não é algo seguro, porque você cede a posse das suas chaves do seu Bitcoin e ainda perde o foco de produzir algo relevante que vai te ajudar a acumular Bitcoin no momento tão precoce de adoção. E é por isso que muita gente trata Bitcoin como poupança e não como investimento. Você já ouviu isso? Porque Bitcoin retorna aos fundamentos primordiais do dinheiro sólido que não deixa te roubarem através da inflação monetária. Bitcoin é poupança porque você não precisa fazer mais nada com ele a não ser acumular. E isso te incentiva a trabalhar, ser mais eficiente e produtivo, ao invés de ganhar dinheiro dormindo, né? Ficar nessa busca constante e desesperada. Preciso fazer render, enquanto desvaloriza e você vê meio que elas por elas, né? Só que você não percebe. Então, olha como a lógica é diferente. Bitcoin te dá sangue no olho de trabalhar no presente, porque você sabe que tudo que você receber agora vai valer muito mais no futuro. Ao proteger a sua poupança, no caso a poupança em Bitcoin, o Bitcoin incentiva o trabalho honesto e amplia a riqueza de quem é produtivo, porque não tem uma autoridade central que pode te roubar valor via inflação monetária. Bitcoin é uma nova filosofia e traz um novo mindset econômico. E a maioria das pessoas ainda está no mindset Fiat e nem percebe que foi chipado pelo sistema para trabalhar cada vez mais por cubos de gelo e para investir também em ativos cubo de gelo que não compensam a destruição de valor do dinheiro que você trabalhou tanto para receber. Quem ainda está na mentalidade Fiat parece que a primeira coisa que quer fazer com seu BTC é justamente se livrar deles para ganhar um jurinho a um custo de oportunidade absurdo. Não faz sentido nenhum, né? Eu espero que você tenha entendido o recado e se você quiser aprender a investir, poupar em Bitcoin, onde comprar e guardar, no Bitcoin Starter a gente te pega pela mão, tira suas dúvidas e te ajuda a entender profundamente tudo isso. Até a próxima e opt-out!